Boa noite a todos. Eu, Eide Cristina e minha colega Tamires, ficamos encarregadas de abordar o tema lançamento oblíquo e horizontal. Executamos o experimento e abordamos a parte teórica e os cálculos. Primeiramente, o que é um lançamento oblíquo? É um lançamento de um objeto na diagonal, ou seja, em um ângulo do lançamento em relação ao solo maior que 0 graus e menor que 90 graus, e quando um objeto, o que a gente pode pensar sobre isso? Quando um objeto é lançado na diagonal, ou seja, em um ângulo de lançamento em relação ao Sol, maior que 0 graus e menor que 90 graus, temos um lançamento oblíquo. Quais os fatores? Este lançamento é composto por dois tipos de movimentos diferentes. O movimento vertical, aí por um movimento uniformemente variado, né? E o movimento horizontal, que é o movimento retilíneo uniforme. A combinação desses dois movimentos gera um lançamento oblíquo. Nas imagens, temos aqui na primeira imagem exemplos de esportes, né? Primeiro um esporte e depois um lançamento de canhão. Mais à frente, a gente vai ter um exemplo com o simulador PET, que é bem parecido com essa fotinha do canhão. E a seguir temos uma brincadeira, né? Uma foto divertida, que é um exemplo da vida real, que seria uma arma de fogo projetando um lançamento oblíquo, né? Bom, pessoal, aqui temos um experimento que a gente fez no simulador PET. O simulador PET, né, ele é uma ferramenta tecnológica que nos proporciona obter alguns dados necessários ao objetivo de encontrar respostas, como, por exemplo, qual a altura máxima de um objeto ao ser lançado obliquamente e horizontalmente. Essas respostas, elas são encontradas através de alguns cálculos que podemos analisar no lançamento a seguir com alguns dados obtidos. A gente pode perceber que nesse primeiro lançamento aqui, a gente fez ele com ângulo de 40 graus, né? E com a altura zero, tá? Porque o lançamento oblíquo ele tem que ser um lançamento zero. A rapidez inicial era de 12 metros por segundo e obtivemos um alcance de 12,45 metros. O tempo levado para esse alcance ocorrer foi de 1,57 segundos. A altura máxima, né, foi de 3 metros, 6. Esse lançamento ele foi feito também com a bola de golfe. Nessa segunda imagem, a gente pode observar que nesse ponto aqui, que é no eixo X, no eixo Y, desculpa, na vertical, a velocidade ela vai ficando cada vez menor, né? Cada vez menor, e já na horizontal ela não tem aceleração. Nessa outra imagem, aqui são só os dados que a gente obteve aqui no experimento. Nessa outra imagem, né, nesse outro ponto Y aqui, na vertical, a velocidade é zero, tá? Já na horizontal, no eixo X, a velocidade ela não muda. A gente pode ver que ela permaneceu constante desde dessa primeira imagem, né, que é essa setinha amarela, para essa, e essa outra aqui, ela permaneceu constante. Já nesse outro aqui, nessa outra imagem, a gente pode observar, né, nesse ponto Y aqui, que a velocidade ela vai ficando cada vez menor, se a gente for comparar com as outras imagens. Já na horizontal, né, no eixo X, a velocidade ela não muda, que foi o que eu falei anteriormente, vai permanecer constante. A aceleração na vertical. E na horizontal, não tem a aceleração. Bom, a partir desses dados que a Tamires acabou de falar para a gente, tanto no simulador PET quanto no experimento físico, como a gente vai mostrar o vídeo a seguir, a gente consegue extrair alguns dados e com esses dados e algumas equações, a gente consegue alguns resultados. Nesse caso, eu vou apresentar para vocês como obter a altura máxima e o alcance máximo de um lançamento oblíquo. Ao lançarmos um objeto obliquamente, ele pode atingir a altura máxima. Neste ponto, a velocidade vertical se torna nula e se inicia um movimento de queda. Podemos calcular essa altura através de uma equação
E sendo assim, iremos calcular utilizando os valores do exemplo 1, né, que foi o passado que também eles mostrou para a gente. A altura máxima, né? Como a gente calcula a altura máxima? A gente pega a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Lembra aquele ângulo que a gente colocou lá no canhãozinho, né? Estava lá no canhãozinho de 40 graus, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. O que eu fiz? Substituí os valores. Não tínhamos 12 metros por segundo? Essa é a nossa velocidade inicial. Peguei o seno de 40 graus, que deu 0,64, e aqui embaixo substituí. Nas nossas aulas de física, né, sempre utilizamos o valor da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, lá naquele lançamento, a nossa altura máxima foi de 3 metros, né? E o alcance máximo, como que a gente calcula ele? O alcance máximo é a nossa velocidade inicial ao quadrado vezes o seno e 2 vezes esse valor do seno do ângulo, no caso de 40 graus também, né? Dividido pela gravidade. O que é? 12 metros por segundo, né? Esse meu, multiplicando 2 vezes o nosso seno do ângulo, deu 1,28, né? E dividido por 9,8. E aí, o nosso alcance máximo deu 24,7 metros. Bom, o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Ele acontece quando é dada uma velocidade inicial horizontal, né, a um corpo e posteriormente ele cai com o efeito da gravidade, como na figura aqui abaixo, né? Ele também é o lançamento de objeto que horizontalmente executa um movimento curvilíneo, que também pode ser chamado assim. Bom, na figura, vemos que ao abandonar a mesa, essa bolinha abandonar a mesa, essa bolinha ela inicia um movimento de queda livre, né, por causa da ação da, da força da gravidade, e dessa forma a gente pode concluir que um objeto lançado horizontalmente possui duas velocidades, uma orientada na horizontal e outra na vertical, como aqui no próprio exemplo já mostra para a gente. E conforme mostrado, na vertical, à medida que a bolinha cai, a velocidade do objeto torna-se cada vez maior por causa da aceleração da gravidade. Por isso que no eixo Y, o movimento ele vai ser um movimento retilíneo e uniformemente variado. Já a velocidade na horizontal, que é Vx, ela é constante durante todo o movimento e por isso podemos afirmar que na horizontal esse objeto ele executa um movimento retilíneo uniforme. Bom, esse aqui foi uma simulação que a gente também fez no PET, só que agora, né, um lançamento horizontal. O lançamento horizontal ele tem que ter uma altura, né? A gente escolheu a altura de 4 metros, também com a bolinha de golfe, e a rapidez inicial foi de 12 metros por segundo. O seu alcance foi de 10,84 metros e o tempo para esse alcance foi de 0,9 segundos. Bom, no nosso lançamento horizontal, assim como no lançamento oblíquo, precisamos desenvolver alguns cálculos. Só que esses cálculos dependem de duas componentes principais, a componente x e a componente y. E como que a gente encontra essa componente, né? Para encontrar a componente x, nós utilizamos, né, basicamente a velocidade vezes o tempo, que no caso lá, né, era 12, houve um erro aqui, que era 12 metros por segundo, vezes 0,9 segundos, que foi o que obtemos do lançamento, que deu 10,8, né? E para a nossa componente y, o que a gente vai usar? Y inicial, né? Mais a velocidade inicial e mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. No caso aqui, exemplificando, deu zero, né? A partir dessas componentes, a gente consegue calcular valores como o tempo da queda, a altura, esses valores quando não são dados, né? A altura do que o lançamento consegue alcançar, né? E aí, como que a gente obtém isso?
Por exemplo, se a gente quer encontrar o tempo da queda, com a componente de x, a gente consegue. X vai ser igual a v vezes t. Então, a gente conseguiu, né? Aqui. Agora, quando a gente quando a gente quer encontrar a altura, a componente de y é fundamental para isso. Aí agora a gente vai mostrar para vocês o vídeo experimental que a gente gravou, né? Que comprova experimentalmente tudo que foi demonstrado no simulador, toda a parte teórica. Não fizemos cálculos a partir dele, porque alguns fatores como velocidade, um vídeo caseiro, né? Alguns fatores não puderam ser encontrados. Mas vai demonstrar que no dia a dia há muitos exemplos de lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Vamos colocar agora para vocês. Para confeccionar nosso experimento, nós vamos utilizar os seguintes materiais: uma fita métrica, uma seringa para medir o volume de água que vamos adicionar à garrafa, fita dupla face, sorrisal, uma rolha para vedar a nossa garrafa, papelão para confeccionar uma haste para colocar o nosso canhão e as duas rodas. Eu e Tamires optamos por pintar para ficar com estética melhor, né? Fica a critério de vocês. E uma garrafa PET dessas menores. Bom, pessoal, iremos realizar o experimento do lançamento oblíquo. Para isso, adicionamos 40 ml de água no canhão. E logo após, agora iremos adicionar 4 comprimidos de sorrisal. E rapidamente vedamos o canhão com a rolha. Lembrando que o nosso canhão não estava com ângulo maior que 0 e menor que 90. Vamos observar agora o alcance da rolha. Foram 4 metros que a gente está observando aqui na fita, mas podemos observar que a pressão da rolha estava tão forte que ela iria até mais que 4 metros. Ela só não atingiu mais que os 4 metros por conta da parede. Agora iremos realizar um experimento do lançamento horizontal. Lembrando que neste caso o ângulo é 0. Dessa vez o nosso canhãozinho está a 1 metro de altura do solo, com 40 ml de água já adicionados. Vamos adicionar 4 comprimidos de sorrisal e ver o que acontece. Este foi aproximadamente o alcance que encontramos.